do começo. O que é fotoproteção? Fotoproteção são medidas e ações que você usa para proteger a sua pele dos efeitos nocivos da exposição solar, tá? Então, você tem roupas, você tem óculos, você tem chapéus, lenços, né? Vestuário, guarda-sóis, ombrelones, que você usa para se proteger do sol. E também nós temos os fotoprotetores tópicos, né? Que são os famosos filtros solares, que você aplica na pele para proteger do sol. De uma forma geral, seria isso. Tem várias alternativas aí, então. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de fazer para você. Eu vou fazer daqui a pouco, mas primeiro vou deixar você explanar mais sobre esses cuidados aí. Isso. Então, o que é importante, tá? O Sol, nós temos várias ondas que são transmitidas, né? Um espectro de ondas muito grande pela luz solar. O que é mais importante para nós? Luz visível, radiação ultravioleta, tá? E o infravermelho, que é o calor. O protetor solar, ele vai proteger você contra ultravioleta, né? A e B, e luz visível quando ele tiver um filtro físico ou uma base, certo? Infravermelho nós não conseguimos bloquear, que é o calor. Então, por isso que as pessoas, por mais que estejam protegidas do sol, elas sempre vão ter uma certa ação por conta do calor que provém dessa energia, né? Isso mais para frente a gente pode discutir algumas coisas, como, por exemplo, doenças, algumas que pioram com o sol. Interessante. Eu quero saber qual seria o... Quando a gente olha, tem tantas opções de protetor solar, né? Uhum. Quais seriam assim? Porque tem lá as siglas UVA, UVB, é isso? Não sei como é que isso. Mas o que é importante a gente olhar quando a gente vai comprar um protetor para saber que ele protege mais, por exemplo? Primeiramente, o uso. Se você vai comprar um protetor para uso em ambiente aquático, ele tem que ser resistente à água. Então, resistente ou muito resistente à água. Consequentemente, ele é mais oleoso, tá? Para dar essa resistência. Segundo, para exposição solar, no mínimo, você tem que ter para proteção é fator 30. Se você tiver uma pele não muito clara e não tiver nenhuma mancha ou nada que precise de uma proteção maior. Se você tiver uma pele clarinha que precise de mais proteção, aí seria 50 para cima, o protetor solar seria o ideal, tá? E uma outra coisa importante é o fator de proteção, o FPS, tá? O FPS confere proteção à ultravioleta B, né? E aí o protetor solar tem um outro índice, que é o que confere proteção à ultravioleta A, que tem que ser 1/3 desse, que é o PPD, se eu não me engano. Tem que ver, deu um branco agora, tem que reler. Tá? Mas seria isso. Tem pessoas, já ouvi dizer, que falam assim, acima do fator de proteção 30 não muda muito. É verdade isso ou não? Muda pouco, tá? Em parte sim, em parte não. Por quê? Muda pouco, em torno de 5% a mais. Mas qual que é o X da questão? Isso funciona igual, entre aspas, juros de banco. Radiação ultravioleta é a verdade, Sol é radiação ionizante, então você tem um efeito cumulativo. Então, aquele 5% a mais de proteção é sobre passada. Então, se você tem 5% a mais de proteção sobre 2 passadas ao dia, você multiplica isso por 10, 20, 30 anos, lá no fim vai fazer uma diferença importante para você. Tá? É verdade, eu sempre te interrompo. É verdade que a gente tem que ficar passando quantas horas? Tem algum que você passa assim, uma vez por dia e já tá bom? Só se for um protetor físico, bem espesso. Por quê? O protetor físico é aquele que você passa, ele forma uma camada, uma crosta de proteção, e ele não vai ser consumido. O protetor químico, tá? Ou protetor orgânico, ele reage com a luz solar e vai sendo absorvido. A maioria dos protetores solares são uma combinação de protetores físicos e químicos. Então, na realidade, muitos deles perdem potência de proteção, mas não zeram, quando tem essas duas combinações. Se ele for só um filtro solar químico, ele vai reagir no prazo de 2 horas, já acabou o efeito. Tá? Por isso que a maioria dos protetores hoje tem essa combinação para durar um pouco mais. Mas o que seria duração? Em ambiente fechado, você que trabalha em ambiente fechado, eu que trabalho em ambiente fechado, passar o filtro solar de manhã e depois do almoço estaria de bom tamanho. Uma pessoa que se expõe mais ao sol, tá? Alguém que trabalha, vai, sai, volta.
pelo menos a cada 3, 4 horas. Na praia, se não entrar no mar a cada 2 horas, e toda vez que entra na água e sai, tem que retocar. Nossa, mesmo aqueles que no rótulo fala lá que dá, que é resistente à água, mesmo assim tem que ficar passando. Tem, porque não é totalmente, né? Assim, ele é resistente à água para uma molhar. Se entrar, dá um mergulho e sair. Agora, se você fica dentro do mar 5, 10 minutos, ele vai sair. Lá vem outra pergunta. Já ouvi falar, já ouvi falar que se passar nessa região aqui pode cair nos olhos, ou quem passa aqui e sua muito pode escorrer nos olhos e pode prejudicar. É verdade? Pode dar uma irritação, tá? É uma substância que não é feita para ter contato com o globo ocular. Então, ele pode irritar realmente. Então, é um problema, às vezes, pacientes que transpiram muito, tá certo? Na pálpebra, realmente não é recomendável você usar. Daí, o óculos escuro. Você usa um óculos escuro que faz a proteção contra a radiação ultravioleta, ele vai proteger também a pele da pálpebra, tá? Agora, o prejuízo é se ele cair dentro do olho, tá? Esse é que é o problema. Na pele da pálpebra, normalmente não irrita, a não ser que a pessoa tenha uma pele muito sensível. Aí realmente pode. Aí tem pessoas como eu que têm uma pele muito sensível e eu tive que fazer testes inúmeros para descobrir um protetor que não me causasse um certo tipo de alergia, que parecia espinhas. Lembra, doutor? Então, assim, foi difícil. Hoje eu uso um protetor fator 80 da SkinCeuticals, que é caro, inclusive, mas que para mim não me irrita, é melhor. E aí, como você disse, que é com cor, ele acaba tendo esse benefício do bloqueio também por causa da cor, é isso? Exatamente, porque quando você adiciona uma base ao protetor, você faz uma barreira física, e a barreira física é como é que fala? Que protege, né, da luz visível, né? Então, qualquer filtro solar que seja transparente, ele não protege luz visível. E a luz visível também pode influenciar no melasma, né, nas manchas, no envelhecimento. Menos, mas pode, tá? Então, por isso que é importante você usar, para quem tem problema de manchas, usar um filtro solar com uma textura, né, com uma cor, você tem uma proteção melhor. Nem sempre é possível, mas é melhor. E aí eu quero saber, além do protetor, o chapéu, tem algum tipo de chapéu específico melhor que outro? E camiseta também, proteção física no caso de roupas, qual que é melhor? Chapéu de preferência que tenha forro, né? Por exemplo, se você usar um chapéuzinho de pares, se ele tiver vão aberto e fresta, vai entrar a luz. Então, se ele tiver um forrinho, é melhor. Ou um chapéu que seja forrado com tecido ou de tecido. O problema é que às vezes fica muito quente, então você tem que ponderar isso aí, né? Um tecido mais fino. Em relação ao vestuário, nós já temos roupas com FPU. FPU é a designação quando é o FPS de roupa, né? Fator de proteção solar. Roupas você tem com FPU 30, FPU 50. Qual que é a diferença? Essas roupas têm uma trama fina, só que mais fechada. Então, quando você usa uma camiseta dessa, por exemplo, FPU 50, você vai estar o tempo todo como se tivesse com um filtro solar 50 constante, sem precisar retocar. Então, é mais prático, principalmente para crianças, né, que brincam o tempo todo no sol, que não querem retocar o filtro solar. Então, é muito prático isso, tá? E para quando você vai fazer algum evento, pescaria, né, esportes, praticar algum esporte ao ar livre, esse tipo de vestuário ajuda bastante. E agora eu tenho aquela pergunta cabulosa. O que acontece? O sol também tem os seus benefícios. Qual é a sua visão como dermatologista? Porque a gente também precisa da vitamina D. Você indica suplementação, indica exposição a alguns horários. O que você indica para a gente? Se é um paciente com uma pele que não tem tanto risco de câncer de pele, por exemplo, minha pele, né? Uma pele tipo 3, tá? Olho escuro, não tem um histórico grande de passar de exposição solar, tomar um pouco de sol ajuda na vitamina D, sem problema algum. Agora, se é um paciente que já tem algum problema dermatológico que piora com o sol, melasma, tá? Ou um paciente que tem uma pele muito sensível à rosácea, ou um paciente que tem uma doença que piora com o sol, nós chamamos de fotodermatites. É recomendável que esse paciente faça suplementação oral. Pacientes de mais idade que já têm problema de lesões pré-malignas, que já removeram câncer de pele, que tem pele clara e olho claro. Colocando na balança, é melhor que faça suplementação, tá? Na dúvida, bom senso.
Não tem essa de extremista para tomar, extremista para não tomar sol. Sol libera endorfina. Sol, você toma um solzinho, você relaxa, é legal, mas faça isso protegido, né? Muitas pessoas acham que você usar o protetor solar você não vai bronzear. Na realidade, você vai bronzear. O protetor é para você não se queimar, né? Esse é o conceito. E outra, aí a gente fala de horários de exposição também. Exato, né? Das 10 até as 15 horas, em média, ou 14, dependendo da localização, você tem uma maior incidência de ultravioleta B, que é a porção da radiação solar que é mais cancerígena, vamos dizer assim. Tá? Nos outros horários, você tem uma menor incidência do ultravioleta B, mas você tem do A. O A tem menos chance de promover isso, mas o A é a porção que aprofunda mais e dá mais envelhecimento, né? Causa mais rugas. Então, o ideal é tomar sol no começo da manhã, no final da tarde. Aí já está respondendo parte de uma pergunta que a Jéssica mandou aqui. Quanto tempo e que horário eu posso ficar no sol para aumentar a vitamina D? Ela tem a pele branca. Tem trabalhos mostrando que se você se expor no começo da manhã ou meio da manhã, somente os antebraços, tá? 5 minutos de sol 3 vezes por semana, você já vai ter uma produção de vitamina D. Então, é isso. Mas tem pessoa que faz isso e a vitamina D ainda é baixa. Aí tem que ver aquelas pessoas que têm algumas outras alterações que influenciam nesse metabolismo, tá? E que reduz essa vitamina D. Por exemplo, uma pessoa com sobrepeso ou obesa, ela tem uma absorção maior de vitamina D, então os níveis dela podem ser menores. Não que ela tenha deficiência, mas por conta da alteração do metabolismo causada pelo sobrepeso. Tá? Então, aí é uma falsa impressão que tem uma vitamina D baixa. Então, tem uma série de fatores aí, né? E a vitamina D meio que virou moda, também tem que tomar cuidado. Aí é legal acompanhar, né, doutor? Fazer exame. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É igual também o ponto que você não perguntou, mas é interessante, quantidade de protetor que passar, né? Isso é polêmico. Na praia, por exemplo, tem uma regrinha básica, regra da colher de chá. Uma colher de chá para rosto, pescoço e nuca e orelhas, uma colher de chá para cada braço, membro superior, né? Braço e antebraço, 2 colheres de chá para a região anterior do tronco e 2 colheres de chá para a região posterior, e 2 colheres de chá para coxa, pernas e pés. Então, se você fizer isso... um frasco inteiro, doutor. O que a gente faz? Esse seria o ideal, exatamente, tá? E aí também tem um outro porém, porque a gente sempre indica filtro solar mais forte. Quando as pessoas passam filtro solar no rosto, normalmente elas passam uma quantidade pequena. E para você ter aquele fator de proteção que está no rótulo, você tem que passar a quantidade adequada. Então, se você passa um filtro solar 30 numa quantidade menor, ele vai cair para 15, você não está protegido. Que o mínimo recomendado é 30. Por isso nós orientamos filtros solares 50, 60, porque mesmo que você passe uma quantidade menor, ele vai cair para um 30 e você vai estar protegido. E aí é melhor, então, usar uma camiseta, uma blusa com fotoproteção, uma roupa específica? Sim, sim. Assim, para esporte, para praia, sim, sem dúvida, né? Você acaba protegendo mais. O problema é que o pessoal quer pegar um bronze, né? As mulheres querem ficar com marquinhas, né? É bonito, mas só tem que saber ponderar, né? Tem que saber ponderar. Aí outra pergunta. Uma pessoa que toma sol, se expõe ao sol hoje, as manchas, essas coisas, elas vão acontecer em quanto tempo? Porque a pessoa nunca vê isso na hora, né? Mas vamos Exatamente. Depende do tipo de pele. Quanto mais claro o tipo de pele, mais rápido vão surgir as manchas. Tanto que você tem pessoas de pele clara, olho claro, já tem sardinhas com 20 anos de idade, às vezes entre os 20 e os 30. Pessoas mais morenas vão ter isso, à medida que a pele vai ficando com um tom mais forte, mais morena, pele negra não aparece, né? Muito raro. Mas assim, mais para morena, com o passar dos anos vão vir. Então demora 10 anos, 15 anos, né? Você vai acelerar o processo de rugas, tá? Isso é decorrer das décadas. E lembrando sempre que o efeito é acumulativo, né? Porque você tomou sol 20 anos, agora você usa protetor, todo aquele efeito adverso que você teve, né? Aquele efeito nocivo vai sumir, não desaparece, ele está ali, tá? Então você tem que prevenir. Aqui são de quando eu tomava sol na adolescência, por aí, né? Exatamente, exatamente. É incrível, vale muito a pena proteger, né, nesse caso. É proteger. Eu brinco muito, eu falo assim, ó, você faz uma economia, é igual dinheiro. Você não economiza dinheiro para poder viajar?
Você economiza sol no seu dia a dia para quando você tiver uma situação que você precisa tomar sol e que é bom tomar sol numa praia, né, numa fazenda, numa cachoeira, aí você tem a sua reserva, né? Que você vai ser mais feliz do que você ter que ficar tomando muito sol e quando você precisar, você tem que sair tudo encapotado, né? Protegido, ruim, né? É assim. Exatamente. Olha, muito interessante o nosso papo hoje sobre fotoproteção. Quero agradecer e encerrar Imagina. para não ficar muito longo também o nosso bate-papo. Obrigada, doutor. Próxima semana tem mais um assunto interessante, né? O que Vamos você... sim, vamos escolher aí, escolha o tema e me diga que eu preparo. Perfeito. Obrigada, viu, por sempre contribuir. Imagina, Gratidão. um grande abraço. Boa Abraço. semana Abraços a todos que assistiram. Boa semana. a todos. Tchau, tchau. Tchau.